Eu me casei novamente e forcei meu filho a aceitar meu novo marido como pai. Permiti que meus enteados o intimidassem. Depois deixei que meu marido punisse meu filho por revidar, quando seu enteado e amigos o provocaram cruelmente. Também tirei dele a única coisa que mais amava para apoiar a minha enteada. Agora, me arrependo de tudo. Meu filho cortou contato comigo e não me convidou para sua formatura. Essa é uma história sobre a qual venho debatendo se deveria escrever há muito tempo. Honestamente, tenho me perguntado inúmeras vezes se eu sequer mereço pedir conselhos aqui, mas preciso tentar. Criei meu filho, Nathan 22M, praticamente sozinha depois que o pai dele nos abandonou quando Nathan tinha apenas 8 anos. Foi repentino, sem divórcio litigioso, sem aviso. Um dia ele simplesmente arrumou as coisas e foi embora. Sem telefonemas. Sem cartões de aniversário. Nada. No início, achei que desmoronaria com a pressão de ser mãe solo. Mas Nathan e eu conseguimos juntos. Foram só nós dois por cerca de 5 anos. E nesse tempo, desenvolvemos um vínculo fortíssimo. Tínhamos pequenos rituais, noites de cinema nas sextas, panquecas nos finais de semana e viagens espontâneas à praia quando podíamos pagar. Eu era a pessoa segura dele. Ele me procurava para tudo. Problemas na escola, dúvidas sobre garotas, preocupações sobre a vida. Quando ele tinha uns 12 anos, conheci meu atual marido, Kelvin. Ele parecia encantador, estável e ótimo com crianças, ou pelo menos era o que eu acreditava. Ele tinha gêmeos, David e Sofia, que também tinham 13 anos na época. Nossos filhos estudavam na mesma escola, e eu pensei que isso facilitaria a transição. Hoje percebo que talvez tenha tornado tudo pior. Quando nos mudamos juntos e nos casamos no ano seguinte, as coisas mudaram de formas que eu não esperava. David e Sofia tinham um vínculo muito próximo, quase a ponto de excluir Nathan. Eles não eram cruelmente diretos, mas eram frios e sarcásticos do jeito típico de adolescentes. David, especialmente, tinha um dom para comentários passivo-agressivos, pequenas alfinetadas sobre as roupas de Nathan, sua voz, até o fato de ele não ter pai presente. Nathan tentou ignorar no começo, mas eu via o quanto isso o afetava. Algumas vezes o encontrei chorando em seu quarto, e quando perguntava o que havia, ele apenas dizia, nada. Conversei com Kelvin sobre isso logo no início, mas ele minimizou, dizendo que era apenas coisa de criança. E no fundo, acabei adotando a mesma postura. Dizia a Nathan para não se abalar, para não deixar que eles o atingissem. Afirmava que famílias levavam tempo para se misturar, que com o tempo tudo se encaixaria. Mas não aconteceu. As discussões começaram pequenas. Nathan e Kelvin se desentendiam por regras, horários, tarefas, até pelo tom de voz. Nathan sempre tinha sido respeitoso comigo, mas com Kelvin se mostrava resistente. Não de forma explosiva, mas com uma rebeldia silenciosa, resmungos, revirar de olhos, respostas secas. Kelvin levava aquilo para o lado pessoal, e em resposta, se tornava mais controlador. Nunca vou esquecer um episódio. Nathan tinha 14 anos e preparou o jantar da família como parte de um projeto escolar. Era apenas um espaguete simples, nada elaborado, mas ele estava orgulhoso. David comentou, tem gosto de papelão molhado, e Sofia caiu na risada. Kelvin não disse uma única palavra. Nathan apenas se levantou, limpou o prato e foi para o quarto. Fui atrás dele, tentei confortá-lo, mas também falei para não deixar que aquilo o atingisse. Hoje percebo que aquele pode ter sido um ponto de virada. Nathan começou a se afastar, parou de participar dos jantares, se trancava cada vez mais no quarto e foi me excluindo. Não queria falar sobre a escola, amigos ou qualquer outra coisa. Notei que ele assistia muitos vídeos de boxe online, lutas antigas, tutoriais, rotinas de treino. Aos 16, pediu para entrar em uma academia local. Concordei na hora. Senti alívio por ele finalmente ter interesse em algo, qualquer coisa que o fizesse brilhar de novo. O boxe o transformou. Fisicamente, claro, ficou mais forte, mais definido, mas também lhe deu disciplina e propósito. Suas notas até melhoraram. Em casa, estava mais calmo, menos tenso. Por um tempo, achei que as coisas estavam finalmente mudando para melhor. O que não percebi até muito mais tarde é que as provocações não haviam parado. Pelo contrário, tinham piorado, e não só em casa. David e o grupo de amigos zombavam de Nathan nos corredores, empurravam e o chamavam de nomes cruéis. Nathan nunca me contou. Descobri por seu avô paterno, o pai do meu ex, que sempre manteve contato próximo com ele. Nathan o visitava nos fins de semana, às vezes apenas para fugir de casa. Hoje me sinto estúpida por não ter visto sinais. Achei que estava sendo justa, tentando manter a paz numa família complicada. Mas na prática, eu estava me calando enquanto meu filho se despedaçava. Quando Nathan tinha 17, tudo explodiu. David e um amigo o encurralaram depois da escola. Até hoje não sei os detalhes, mas algo cruel foi dito, provavelmente, e Nathan perdeu o controle. Ele não se conteve. Partiu para cima dos dois. David caiu no chão, e o amigo saiu com o nariz quebrado.
Quando recebi a ligação da escola, fiquei em choque. Aquilo não parecia com o Nathan que eu achava conhecer. Fui buscá-lo na diretoria, e ele não disse uma palavra no caminho de volta. Naquela noite, tivemos uma briga enorme. Eu estava tomada pela emoção, zangada, desapontada, assustada. Disse que sua reação era inaceitável, que violência não era solução. Ele retrucou que eu nunca tinha ficado do lado dele, que deixei David e Sophia o tratarem como lixo por anos sem fazer nada. Eu neguei. Ele disse que eu era cega, que sempre escolhia lados e que não tentaria mais fazer aquilo dar certo. Kelvin quis puni-lo suspendendo o boxe. Estávamos pagando as aulas de dança de Sophia e a terapia de David depois da briga, e as finanças estavam apertadas. O boxe custava caro. Concordei com Kelvin que tirar Nathan do boxe passaria uma lição. Achei que faria ele refletir. Achei que acalmaria as coisas. Não percebi que isso quebraria algo nele de forma definitiva. A partir dali, nossa casa virou um campo de guerra. O comportamento de Nathan mudou da noite para o dia. Ele parou de fingir tolerar David e Sophia. O silêncio passivo virou olhares gélidos, portas batendo, ameaças abertas. Começou a fumar maconha dentro de casa. Quando confrontei, ele apenas me encarou e disse: "O que vai fazer me colocar de castigo?" Quebrou um abajur numa briga, um prato em outra. Kelvin chegou a querer chamar a polícia quando Nathan deu um chute e abriu um buraco na parede depois de mais uma provocação de David. Eu não deixei. Achei que poderia consertar, que era apenas uma fase, uma rebeldia adolescente exagerada. Mas o que eu não percebia, ou me recusava a ver, é que Nathan não estava se rebelando. Ele tinha desistido. Algo nele havia quebrado, e dali em diante era apenas sobrevivência. Ele deixou de ser retraído e passou a ser hostil. Ele começou a trazer um grupo de amigos que claramente não se importava com regras ou consequências. Eu encontrava cinzas no sofá, lixo espalhado pelo quintal e portas deixadas destrancadas. David e Sophia passaram a ter medo dele. Eles pararam de provocá-lo, mas já era tarde demais naquele ponto. Nathan interpretou aquilo como medo, não respeito. Ele passou a controlar o ambiente com silêncio ou explosões repentinas. Kelvin se manteve fora disso, na maior parte do tempo. Ele me culpava, dizendo que eu permiti que a situação chegasse a esse ponto por ter sido muito permissiva desde o início. Talvez ele tivesse razão. Eu já não sabia mais o que pensar. Em certo momento, ofereci a Nathan a chance de voltar ao boxe. Imaginei que talvez pudesse ser um recomeço. Ele me encarou fixamente e disse: "Vai-se F." Calmo. Frio. Saiu pela porta e não voltou naquela noite. As coisas permaneceram assim por quase um ano. Ele parou de comer conosco. Colocou um cadeado na porta do quarto. Se Kelvin sequer o olhasse de um jeito atravessado, Nathan logo perguntava se ele queria resolver isso lá fora. Não sei quantas vezes pedi que ele se sentasse e conversasse comigo, que me explicasse do que precisava. Ele nunca o fez. Deixava apenas bilhetes, ou nada. Até que um dia acordei e o quarto dele estava pela metade vazio. Sem despedida. Sem aviso. Simplesmente sumido. Liguei para ele. Sem resposta. Mandei mensagens. Nada. Por um tempo achei que tivesse fugido de casa. Quase registrei um boletim de ocorrência de desaparecimento, mas algo me disse para não fazer isso. Alguns dias depois, o avô dele me ligou para informar que Nathan havia se mudado para a casa dele. Aquele homem me disse, sem rodeios, que Nathan não queria contato. Que eu precisava deixá-lo em paz. Então eu deixei. Por um tempo. Ele não voltou para as festas de fim de ano, nem mesmo no primeiro Natal. Coloquei um prato extra na mesa, apenas por precaução, mas ficou intocado. David e Sophia perceberam. Kelvin não comentou nada. Eu conseguia ver no olhar dele o alívio por Nathan ter ido embora. A casa estava mais silenciosa, limpa e menos tensa. Eu odiava o quão pacífica ela tinha se tornado. Continuei tentando. Mandava mensagens a cada alguns meses. E-mails. Cartões de aniversário. Às vezes apenas um curto. "Estou pensando em você." Nunca houve resposta. Ele concluiu a universidade há alguns meses. Descobri pelo Facebook que se formou com honras. Não fui convidada. Nem mesmo fui informada. Chorei no banheiro naquela noite, enquanto o resto da casa assistia TV. Foi nesse momento que realmente percebi que não tinha perdido meu filho apenas por 1 ou 2 anos. Eu o havia perdido de vez. Então veio o evento em família. O casamento de um primo. Nathan estava lá. Não esperava que fosse aparecer e quando vi do outro lado do salão, congelei. Ele parecia mais velho, traços mais definidos, ombros largos. Nada parecido com o garoto que costumava roubar Oreos depois da hora de dormir. Me aproximei dele depois de um tempo. Ele nem sequer demonstrou surpresa ao me ver, apenas irritação. Cumprimentei e disse que estava orgulhosa dele. Ele assentiu com a cabeça e se virou para ir embora. Segui até lá fora e pedi que conversássemos. Apenas conversar. Ele me deixou falar por talvez 1 minuto. Eu disse que sentia falta dele, que me arrependia da forma como as coisas aconteceram.
que não percebi o que ele estava enfrentando, e que eu sentia muito. Ele não elevou a voz. Dessa vez, não xingou. Apenas disse: "Você não está aqui para se desculpar. Está aqui para se sentir melhor." Afirmei que não era verdade, mas ele me interrompeu e disse: Não tente distorcer isso. Eu te disse anos atrás que essa viagem de culpa não ia funcionar. Não tenho problema em ser a pessoa incômoda. Todo mundo adora falar sobre o quanto minha mãe está triste. Nenhum de vocês se importou quando eu realmente precisei de ajuda. Fiquei ali, em silêncio. Alguns parentes por perto tentaram intervir, acho que para me defender, mas Nathan se virou para eles e disse: "Não falem sobre o que vocês não sabem. Se importam tanto assim, podem simplesmente nunca mais falar comigo também." E foi isso. Ele se afastou e não voltou para o restante da noite. Kelvin diz que eu deveria desistir, que já fiz o que podia e que Nathan fez a escolha dele. Sofia acha que Nathan está sendo cruel. David evita completamente o assunto. Mas nenhum deles estava naquela sala quando ouvi meu filho pronunciar aquelas palavras. Nenhum deles o viu desaparecer como se eu não tivesse a menor importância. Eu sei que cometi erros. Achei que estava sendo justa, tentando criar os 3 filhos da mesma forma. Mas Nathan não foi tratado da mesma maneira. E eu não o protegi quando mais precisava. Agora eu enxergo isso. Mas como voltar atrás de algo assim? O que eu poderia dizer ou fazer neste ponto? Só quero consertar minha relação com meu filho, mas não tenho a menor ideia de como fazer isso. Comentários. Comentário 1. Você errou feio. Não digo isso para ser cruel, é apenas a verdade. Você tinha uma função como mãe, proteger o seu filho. E em vez disso, permitiu que os filhos do seu novo marido o intimidassem dentro da sua própria casa e na escola, e ainda o puniu quando ele finalmente reagiu. Você não apenas falhou com ele, como confirmou a visão que ele tinha de que ninguém jamais estaria ao lado dele. Tirou a única coisa que fazia com que ele se sentisse forte e no controle, o boxe, e entregou a um enteado que largou a atividade meses depois. E agora você se espanta por ele não querer nenhum contato com você. Espero, de verdade, que você reflita, busque terapia e entenda o trauma emocional de longo prazo que ajudou a criar. Neste momento, tudo o que você pode fazer é deixar a porta aberta. Não implore. Não faça chantagem emocional. Apenas deixe claro que finalmente entende o que fez, e espere. Comentário 2. Você demonstrou favoritismo. Não é apenas a opinião do seu filho, é a realidade objetiva. Você sabia que ele estava sendo maltratado e deixou isso passar. E quando ele explodiu depois de anos engolindo tudo, você o puniu. Ofereceu mais apoio e segundas chances aos filhos do seu marido do que ao seu próprio filho. Lamento se isso é difícil de ouvir, mas alguém precisa dizer. Adolescentes não têm as ferramentas emocionais para ver o quadro maior. Eles só sabem como se sentem. E o seu filho se sentiu sozinho, perseguido e traído. Essa é a verdade dele. E nada no que você escreveu mostra que realmente compreende isso. Você soa mais triste pelo fato de ele ter cortado o contato do que verdadeiramente arrependida pelos anos que levaram a isso. Se quiser alguma chance de reconciliação, vá para a terapia. Aprenda a assumir responsabilidade plena. E pare de agir como se o tempo, sozinho, fosse resolver isso. Ele já teve anos. Agora é você quem precisa fazer o trabalho. Comentário 3. Meu Deus. Li isso e só conseguia pensar. Onde estava o adulto nessa casa? O seu enteado intimidava o seu filho na escola e ainda trazia os amigos para reforçar isso. E a sua resposta foi tirar dele a única válvula de escape segura que tinha. O que Kelvin fazia durante tudo isso? Defendia os gêmeos queridos dele enquanto seu filho era destruído emocionalmente dia após dia. É óbvio que Nathan não quer falar com você. Você não o protegeu quando ele mais precisou. Ele finalmente reagiu. E você o tratou como problema. E sim, realmente parece que você priorizou os filhos do seu marido em vez do seu próprio filho. Não acho que tenha feito isso de propósito. Mas foi o que aconteceu. Se existe alguma chance de reconstruir essa relação, você precisa entrar nisso sem esperar nada. Sem perdão, sem reencontro. É preciso dar espaço a ele, admitir que falhou e aceitar que talvez ele nunca volte. Qualquer outra coisa é apenas mais controle disfarçado de arrependimento. Atualização. Eu não estava esperando o tipo de retorno que recebi no meu último relato. Honestamente, pensei que teria alguns comentários de apoio ou talvez conselhos genéricos. Mas em vez disso, fui atingida com força, e sinceramente, eu precisava disso. Passei os últimos dias lendo cada um dos comentários. A mensagem esmagadora que recebi foi que falhei com meu filho, que não o protegi quando deveria, que fiquei ao lado da minha nova família em vez dele, que demonstrei favoritismo, que fui covarde. Algumas pessoas chegaram a me chamar de abusiva. Essa última palavra foi a que mais me atingiu. Não me vejo como abusiva,
mas também não posso negar que ignorei coisas que não deveria ter ignorado. Deixe-me esclarecer algumas coisas e tentar ser o mais honesta possível. Eu não achava que o bullying fosse tão sério. Isso não é desculpa, é apenas a verdade. Olhando para trás, consigo perceber a gravidade. Mas na época, não parecia abuso em sua forma completa. David, meu enteado, me admitiu, depois que tudo desmoronou, que ele e os amigos costumavam empurrar Nathan pelos corredores. Às vezes derrubavam a mochila dele ou o chamavam por apelidos cruéis. Ele insistiu que nunca passou disso fisicamente. Nada de socos, nada de ameaças. Apenas besteiras, adolescentes. Mas agora percebo que não precisa ser violento para ser devastador. Ser constantemente humilhado, excluído ou tratado como inferior, especialmente por pessoas com quem você divide o teto, o corrói por dentro. Eu costumava pensar que Nathan estava exagerando ou sendo sensível demais. Mas ele não estava. Ele estava exausto, com raiva, sozinho. Eu simplesmente não percebi. Eu realmente acreditava que estava tratando todos de forma igual. Paguei as atividades dos 3. Me certifiquei de que todos recebessem presentes de aniversário, atenção, horários de chegada e regras. Eu achava que estava equilibrando tudo, mas igualdade não é o mesmo que justiça. Nathan precisava de mais apoio, mais atenção. Não porque fosse frágil, mas porque estava sendo empurrado para fora. Ao me manter neutra, basicamente entreguei poder ao grupo mais barulhento. Não demonstrei favoritismo de propósito, mas não fiz nada para corrigir o desequilíbrio, e isso é quase pior. Eu não disciplinava os gêmeos porque achava que não era meu papel. Esse foi um ponto que muitos levantaram, e estavam certos. Eu deixava Kelvin cuidar da disciplina de David e Sofia. Achei que estava respeitando limites, que não estava passando por cima. Eu deixava Kelvin lidar com o comportamento deles e me focava em manter a paz. Agora vejo quão tolo isso foi. Era sim meu papel. Esta era minha casa. Nathan era meu filho. E eu fiquei parada enquanto 2 adolescentes lentamente o expulsavam do único lar que ele tinha. Achei que, ignorando o comportamento, ele pararia. Pensei que não reagir desarmaria a situação. Tudo o que fiz foi mostrar a Nathan que eu não iria protegê-lo, que eu não estaria ao lado dele. Tirar o boxe foi a gota d'água. Essa é a decisão da qual mais me arrependo. Ainda acho que violência não era a resposta. Mas tirar dele o boxe, uma fonte de confiança, disciplina e alívio, porque ele finalmente se defendeu, foi o pior castigo que eu poderia ter escolhido. E para piorar, Sofia largou a dança poucos meses depois. Ela perdeu o interesse. Ela nunca levou aquilo a sério, desde o início. Nathan sabia disso. Ele viu como gastamos dinheiro facilmente com ela e, ao mesmo tempo, tiramos dele a única coisa que realmente importava. Foi isso que o quebrou. Não apenas o ato da punição, mas a mensagem que transmitiu. Que a raiva dele não tinha importância, que a dor dele não contava e que o lugar dele na família era algo descartável. Eu tentei me desculpar, mais de uma vez. Depois que ele saiu, mandei mensagens e e-mails, até escrevi uma carta através do avô dele. Nunca recebi resposta. A última coisa que me disse naquele evento em família foi basicamente: não adianta tentar consertar, mas eu não consigo simplesmente não tentar. Sei que talvez nunca mais tenha uma relação próxima com Nathan. Já aceitei isso, mas não consigo me afastar dele. Eu o carreguei no ventre, o criei, e mesmo que tenha falhado, ainda o amo com tudo que tenho. A reação de Kelvin não mudou. Muita gente perguntou sobre isso, então quero ser honesta aqui também. A postura de Kelvin sempre foi a de que Nathan era difícil, raivoso e instável. Ele acha que estou sendo emocional demais por insistir em uma relação que, segundo ele, já morreu. Ele acredita que Nathan fez a escolha dele e que eu deveria seguir em frente. Isso tem sido um grande ponto de tensão entre nós, principalmente depois do episódio da formatura. Eu disse que tentaria de novo, mandar uma carta, talvez até pedir ao avô dele para mediar. Kelvin apenas disse: ele não vai voltar. Esquece. Acho que Kelvin guarda ressentimento de Nathan, para ser sincera. As brigas, a tensão, as acusações, talvez parte desse ressentimento tenha respingado em mim durante aqueles anos. Eu me arrependo de ter deixado isso acontecer. Vou continuar mantendo a porta aberta. Sem pressão, sem expectativas. Apenas deixar claro que estarei aqui se ele algum dia quiser conversar. Não vou tentar provar que estava certa, nem justificar a dor dele. Esse navio já partiu. Se for o caso, quero apenas ouvir o lado dele. Comecei a registrar em um diário todas as lembranças que tenho de Nathan, boas e ruins. Tem me ajudado a organizar a culpa, os pontos cegos e os momentos em que deveria ter agido de outra forma. Também estou procurando terapia para mim. Não para resolver tudo da noite para o dia, mas para processar tudo que ignorei ou não compreendi por anos. Talvez algum dia, se Nathan estiver disposto, possamos nos sentar juntos em uma sala com um terapeuta. Mas sei que essa decisão precisa ser dele. Não estou mais pedindo perdão. Só quero que ele saiba que não vou desaparecer.
Que finalmente enxergo o estrago, mesmo que tarde demais. E para aqueles que foram brutalmente honestos, obrigada. Eu precisava ouvir isso. Resposta do marido dela. Olá, aqui é Kelvin, marido da autora. Ela perguntou se eu gostaria de escrever algo aqui depois que o relato repercutiu, e eu li os comentários. Eu não tinha planejado, mas depois de ver meu nome ser citado repetidamente, e de ler pessoas me chamando de abusivo ou dizendo que sou o motivo de o filho dela não falar mais com ela, senti que precisava dizer algo. Não estou esperando simpatia ou ser isentado de culpa, mas quero que as pessoas saibam o que eu vi do meu lado, porque muita coisa ficou de fora. Quando conheci minha esposa, Nathan já era um garoto retraído, calado. Ele mal falava comigo, mesmo quando ainda estávamos namorando. Eu tentei dar espaço. Ele não gostava de mim desde o primeiro dia, e eu não forcei nada. Achei que melhoraria quando estivéssemos sob o mesmo teto e nos acostumássemos uns com os outros. Não aconteceu. Nunca tentei ser o pai dele. Deixei isso claro desde o início. Eu só queria ser uma figura adulta de apoio na vida dele. Mas ele já me olhava como inimigo antes mesmo de eu ter a chance de conhecê-lo. Meus gêmeos, David e Sofia, tinham a mesma idade que Nathan. Adolescentes podem ser insuportáveis, e às vezes os meus também eram. Eles provocavam Nathan. Não vou mentir sobre isso. Tinham seus grupinhos, suas piadinhas internas. Mas não era como se eles o perseguissem todos os dias para atormentá-lo. Eram aquelas coisas idiotas de adolescente, apelidos, comentários sarcásticos. Eu os mandei parar mais de uma vez. E Nathan também revidava. Ele não era apenas um saco de pancadas calado. Era afiado, sarcástico, frio. Às vezes era ele quem começava as provocações. Existia tensão em todas as direções. O que muita gente não entende é o quão pesada era a energia naquela casa. Nathan não queria ter nada a ver comigo ou com meus filhos. Ele tratava todos nós como se não pertencêssemos à vida dele. Minha esposa tentava se manter neutra, o que basicamente significava não fazer nada. Quando eu dizia que precisávamos lidar com a situação, ela respondia, não piore as coisas. David e Sofia não eram disciplinados por ela. Essa foi a escolha dela. Eu não concordava, mas ela não queria passar dos limites. Então eu mesmo cuidava quando as coisas extrapolavam. Isso ela nunca mencionou no post dela. Quando Nathan entrou naquela briga com David e um amigo, não foi um empurrãozinho ou uma confusão qualquer. David teve uma concussão e o outro garoto precisou levar pontos. Eu vi o que aconteceu depois. Nathan surtou. Eu entendo. Não estou desculpando o comportamento de David na escola, e também não desculpei na época. Eu o castiguei, tirei o celular e o obriguei a pedir desculpas. Mas Nathan feriu seriamente duas pessoas. Eu achei que ele precisava de consequências também. Por isso sugeri suspender o boxe, não para sempre, apenas por um tempo. Ele já estava no limite, sempre irritado, chegava em casa chapado, batia portas. Eu estava preocupado que tudo estivesse saindo do controle. Eu sabia que o boxe significava muito para ele. Sim, eu percebi que tirar isso dele seria o estupim. Não, achei que seria uma oportunidade de recomeçar. Eu estava errado, eu assumo isso. Mas não foi feito por raiva ou favoritismo. Foi uma tentativa de conter os danos em uma casa que parecia prestes a explodir. Depois disso, tudo só piorou. Nathan ficou frio, agressivo, intimidador. Não estou exagerando. Ele começou a fumar abertamente dentro de casa, a ameaçar David e Sofia. Nessa altura, eles já tinham parado de provocá-lo completamente. Eles tinham medo dele. Nós nem nos sentíamos confortáveis em comer na mesma sala. Essa é a parte que minha esposa não descreveu bem. O quão difícil se tornou viver ali. Todos andavam em cascas de ovo. Quando ele finalmente saiu para a faculdade, a casa ficou em silêncio pela primeira vez em anos. Eu sei que minha esposa ficou arrasada porque ele foi embora sem se despedir. Eu disse a ela que talvez fosse o melhor. Talvez a distância ajudasse as coisas a esfriar. Mas ele nunca voltou. Nunca sequer mandou uma mensagem. Eu sei que alguns acham que isso foi por minha causa, que eu fui abusivo, que eu o expulsei de casa. Mas eu não gritava com ele, não batia nele, nem tentava controlá-lo. Eu tentava incluí-lo, apoiá-lo, impor limites quando as coisas fugiam do controle. Mas ele nunca me deu uma chance. Ele nunca me quis na vida dele. E eu acabei desistindo de tentar. Minha esposa ficou destruída com isso. Eu disse a ela que precisava ser realista. Nathan talvez nunca perdoe. Talvez nunca volte. Isso não faz dele uma má pessoa. Mas também não faz dela um monstro. Ela cometeu erros. Eu também. Nossos filhos também. Aquela casa era uma panela de pressão. E ninguém sabia como lidar. A verdade é que tentamos criar uma família a partir de pessoas que não queriam ser uma. Nathan não queria dividir a mãe dele. Minha esposa não queria escolher lados. Eu fiquei preso tentando manter tudo de pé. Hoje sei que minha ideia de equilíbrio não era o que Nathan precisava. Mas naquela época, só estávamos tentando sobreviver a cada dia. Então sim, me chame de mau padrasto se quiser.
Diga que não me esforcei o bastante, que deveria ter feito mais. Não vou discutir, mas parem de agir como se eu fosse um monstro sem coração que deixou meus filhos destruírem ele. Eu vi uma dinâmica quebrada e tentei remendar da forma que sabia. Não foi suficiente. Eu sei disso, mas eu não o abusei, eu não o ignorei, e eu não tentei expulsá-lo da nossa vida. Isso é tudo que eu realmente queria dizer. Obrigado por assistir ao vídeo. Se você gosta de ouvir esse tipo de história, temos muito mais para compartilhar. Basta se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com os amigos.